Bom, muito boa tarde a todos. Queria começar por destacar vários aspectos, uma das quais se refere à intervenção que nos precedeu do Partido Social Democrata. Como é sabido, o Governo reúne amanhã com os partidos para dar as linhas orçamentais. Começamos a saber aos poucos de que medidas se vão tratar. Amanhã teremos, obviamente, mais informação sobre isso. E é importante que, no dia antes dessas propostas, o Governo ouça o que devia ter feito, que era ouvir os principais partidos sobre as suas prioridades. Como é evidente, não é isso que vai acontecer. O Governo vai ouvir os partidos amanhã e o orçamento é apresentado segunda-feira. E, portanto, todos sabemos que é um mero pro forma o que vai acontecer amanhã na Assembleia da República. Isto não deriva apenas da maioria absoluta, deriva da conjuntura que o Partido Socialista tem sempre promovido quando não tinha maioria absoluta, de desprezar quaisquer outras propostas ou caminhos alternativos. Devido a isto, o Chega tem alguns eixos fundamentais de que não abdica e que nos parecem importantes para não só a consolidação das contas públicas, mas também para o crescimento que o país precisa nesta matéria. E eu gostava de começar por dar as três ideias mais importantes em matéria de finanças públicas e de fiscalidade. Nós não conhecemos o cenário macroeconómico ainda. O cenário macroeconómico ser-nos-á, em princípio, apresentado amanhã e, portanto, só em função desse cenário macroeconómico é que pode ser definidos alguns valores, como a questão do déficit ou até o nível de crescimento. Sabemos hoje que a inflação foi estimada em alta pelo Governador do Banco de Portugal, em 7,5%, portanto acima do que estava previsto pelo Governo, e isto lança novos desafios que devemos estar atentos. O Chega propõe que os subsídios de Natal e de férias deste ano não sejam tributados. Esta é uma medida que pode ajudar à poupança das famílias, mas sobretudo ajudar a que haja uma real poupança fiscal, que não seja engolida pela inflação e pelo aumento dos preços. Esta é uma medida ambiciosa, mas é uma medida possível de ser feita, pois conseguimos até ter um efeito na economia mais importante e nas famílias do que com a atualização dos escalões do IRS, proposta, aliás, também pelo PSD. Com isto não quer dizer que não seja importante mexer no IRS. Mas o Chega priorizaria o rendimento imediato às famílias do que uma mexida nos escalões que só vai ter efeito ao fim de largos meses, como acontece com alterações ao código do IRS ou aos seus escalões. Portanto, para o Chega, o fundamental do ponto de vista das finanças públicas e da poupança privada era garantir estes dois eixos. Garantir que as famílias não são tributadas no Natal e nas férias no seu subsídio e, portanto, que não haverá tributação nem no setor público nem no setor privado sobre os subsídios de férias e de Natal, e garantir que os aumentos salariais que o Governo definiu para o setor público e também pediu ou solicitou ou registou como meta para o setor privado, eu chamo a atenção que o Governo propôs um aumento em média de 4,8% ao ano para o setor privado. Nós priorizamos a não tributação dos subsídios e a garantia de que estes aumentos não são engolidos pela carga fiscal. Ou seja, em vez de uma mudança radical na estrutura do IRS, o que o Chega propõe é, em termos de IRS, uma atualização apenas para garantir que estes aumentos não são engolidos na carga fiscal ao subirem para um novo escalão, portanto, com uma atualização de escalões, mas sem uma mexida profunda, porque isso pode ter um impacto no PIB significativo, e com uma medida de atribuição mais direta de dinheiro às famílias, que é não tributar os subsídios. Portanto, entendemos que esta medida até tem um nível de impacto orçamental menor do que uma total reforma dos escalões do IRS, é mais direta em termos de atribuir rendimento às famílias e permitirá aumentar também esta poupança. É evidente que amanhã daremos conta disso ao Governo também, não obstante anunciarmos esta medida hoje, porque entendemos que era uma medida justa e que era uma medida perfeitamente realizável já neste orçamento, já com impacto próximo, logo que sejam pagos os subsídios aos cidadãos. E, portanto, ficava garantido um princípio de neutralidade fiscal. Isto é, de que os aumentos que são atribuídos aos trabalhadores e às famílias não são, na verdade, comidos pela carga fiscal.
Nós já fizemos esta pergunta ao Governo, o Governo não respondeu, porque não pode responder, ou provavelmente responderá amanhã, que é saber dos aumentos que foram anunciados, quanto é que vai chegar efetivamente às pessoas. Porque é isso que as pessoas querem saber. Se vão ver os seus aumentos consumidos, já o têm consumidos pela inflação, agora querem saber se vão ter também consumidos pela carga fiscal. O Governo se propõe um aumento de 5,1%, mas se desses 5,1%, 80% é engolido pela carga fiscal, então ainda se perde mais poder de compra. Portanto, a nossa proposta, para simplificar e para não tornar esta discussão muito técnica, é a seguinte: garantir a atualização dos escalões de IRS, portanto, para que haja neutralidade fiscal e para que os aumentos propostos, quer no setor público, quer no setor privado, não sejam limitados, engolidos pela carga fiscal. Segunda e mais ambiciosa proposta, que não haja tributação, portanto, nos setores, nos subsídios de Natal e de férias de todos os funcionários neste próximo orçamento. Gostávamos também de dizer o seguinte: o Governo vai propor, provavelmente, isto não é nenhuma informação confidencial, é informação que circula nos meios político-partidários, que o crédito à habitação, os juros do crédito à habitação, sejam dedutíveis em termos de IRS. Eu gostava de deixar isto claro. Esta medida já vigorou até 2011. Até 2011, os juros do crédito à habitação eram dedutíveis em termos de IRS. Mas o impacto sobre as famílias é muito reduzido. A razão não é que não paguem o crédito à habitação, é que a grande maioria dos agregados familiares já supera o nível de despesas permitido no IRS, em termos de saúde e de educação. E, portanto, a margem que tem para deduzir despesas do crédito à habitação é muito curta. E o Governo sabe isso. E eu suspeito, e o Chega suspeita, que amanhã vamos ter um novo truque, ou uma nova fraude, que é apresentar isto como uma grande medida fiscal, quando todos sabemos que o impacto real disto é muito, muito reduzido. E tudo indica que vai ser esta a medida apresentada pelo Governo. A dedutibilidade dos juros do crédito à habitação no IRS das famílias. E isto tem muito pouco impacto. Não só no número, na extensão de famílias, como o impacto real na coleta familiar. Porquê? Porque a maior parte das famílias, volto a dizer, já atingem o limite máximo de dedutibilidade. E, portanto, o nosso desafio também, como terceira grande medida fiscal, é o aumento dos limites máximos dessa dedutibilidade. E, portanto, garantir que, quer a nível da saúde, quer a nível da educação, que são os dois principais pilares, quer a nível portanto, das chamadas despesas gerais, há um aumento daquilo que está hoje previsto na lei para poder enquadrar uma eventual medida de dedutibilidade dos juros do crédito à habitação. Simplificando, o que o Chega diz é o seguinte: se o Governo vai avançar por esta ideia, e parece que vai, então, ao mesmo tempo, temos que alargar os limites máximos de dedutibilidade para garantir que isto tem real impacto nas famílias. E não que é uma medida vazia que não vai ter nenhum impacto no bolso das pessoas. E era importante que isto fosse compreendido. O Governo joga com o facto de estarmos a falar com detalhes técnicos de grande importância, mas que são detalhes, ou pormenores, ou questões legislativas específicas, para que as pessoas naturalmente podem não estar tão viradas e tão aptas a compreender, para continuar a fazer este tipo de propaganda. Portanto, três grandes propostas do ponto de vista da fiscalidade, isto a par, que o Chega manterá também neste orçamento, portanto estas três a par, da isenção temporária do IMI durante todo o período de vigência do PRR, que ainda hoje aqui no Parlamento voltámos a defender e que vamos manter também para o Orçamento do Estado, a redução do IVA para a taxa mínima e uma isenção, uma taxa zero para bens alimentares, para os chamados bens essenciais. Portanto, neste quadro fiscal vamos procurar sensibilizar o Governo, porque estamos a assistir pela Europa toda ao drama de muitas famílias em terem que escolher o pagamento de despesas alimentares ou de despesas de habitação. E, portanto, nós quisemos atuar exatamente nestes três eixos: despesas médicas, habitação ou despesas alimentares. Portanto, o que propomos é que haja um IVA zero, temporário, naturalmente, portanto, a vigorar para o próximo ano, orçamental, para os bens essenciais. Do ponto de vista do quadro da fiscalidade, são estes os nossos 5 eixos de proposta. Gostava de vos deixar também algumas notas de um documento que amanhã, após a reunião com o Governo, será também apresentado, que é o seguinte: como vocês sabem, nós defendemos a redução praticamente total de portagens no país todo. É evidente que este quadro macroeconómico não favorece essa situação. Estamos a falar de um grande nível de receitas do Estado e, portanto, nós reduzimos
essa proposta, aliás, de acordo com algo que António Costa até já tinha dito, para algumas portagens, sobretudo as que mais afetam o interior e o Algarve, poderem ter uma redução temporária ao longo do próximo ano. E, naturalmente, faremos também aquilo que já tínhamos prometido, que é uma reorganização das obrigações declarativas com vista à sua simplificação por parte dos contribuintes neste Orçamento do Estado. É evidente que o Chega voltará a ter muitas medidas de orçamento, eu não vos vou amassar aqui com todas, gostava apenas de dizer que há aspectos em que naturalmente o Chega concorda com o PSD e com aquilo que foi anunciado, outras que poderemos até concordar com o Governo, mas as mexidas fiscais parecem neste orçamento ser fundamentais. E, portanto, o Governo tem que fazer um profundo investimento na alteração fiscal para garantir que a inflação, fruto da guerra na Ucrânia, fruto do aumento geral dos preços que estamos a assistir por toda a Europa, não vai ter um efeito devastador nas famílias. E isso só pode ser feito através de mexidas fiscais. A par daquelas que referi, o aumento da dedução de IRS para quem tem filhos mais pequenos, a isenção de IUC, por exemplo, para famílias numerosas, são questões que têm pouco impacto orçamental e podem ter um grande impacto familiar. Portanto, estas propostas do ponto de vista da fiscalidade, vamos amanhã apresentá-las ao Governo com números, com dados, para que possam ser discutidas e pelo menos o Governo os possa ter em conta. Mas volto a deixar o que tinha dito. Vamos ter uma inflação acima do previsto e suspeitamos nós aproximar-se-á dos 8% no final do ano. O Banco de Portugal fala em 7,5%, vamos ver se estamos mais perto de nós da realidade ou o Banco de Portugal. Estamos a falar da inflação mais alta das últimas décadas. Isto significa que tem que haver um esforço real para ajudar a poupança das famílias. E isso, em Portugal, só pode ser feito por uma via, pela via fiscal. Temos que nos deixar de truques, de aumentos de pensões que já estão previstos para o próximo ano, de deduções fiscais que, na verdade, não têm nenhum impacto. Nós temos que atribuir dinheiro diretamente às famílias. E isto só é feito por uma de duas vias, com os escalões do IRS ou com a não tributação de alguns rendimentos. E por isso é isso que propomos. É isto que achamos que o orçamento deve contemplar e não medidas de cosmética que apenas vão adiar o problema. O cenário macroeconómico não o conhecemos ainda, como disse no início, e portanto é difícil estabelecer qual é o nível de déficit que o Chega entende que deveria estar em cima da mesa. Mas logo que tínhamos esses números todos, faremos essas mesmas contas e naturalmente apreciaremos o déficit que é proposto pelo Governo. Até lá, o que mantemos é que, pelo menos, o Governo garanta que esse aumento de pensões, o aumento extraordinário e o aumento de 125 euros que tinha sido previsto, não seja tributado. Era um passo que o Governo dava para garantir que não está a dar com uma mão e está a tirar com a outra. É nesse sentido que vamos avançar e é nesse quadro fiscal que vamos também fazer várias propostas. Como sabem, são 300 e muitas propostas que esperamos apresentar e teríamos de ficar aqui até amanhã de manhã se eu vos falasse de todas. É neste quadro económico e fiscal que estamos a operar.